Senhor, meus amados, seja bem-vindo ao nosso canal Papo Cristão, aonde falamos um pouco da palavra de Deus. Meus queridos, primeiramente quero pedir a você que nos ajude deixando o seu like aqui, nos ajude compartilhando esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, com alguém que precisa ouvir um pouco da palavra do Senhor. Meus amados, vamos gravar hoje uma série de vídeos sobre o Salmo 73. Você conhece o Salmo 73? Você já leu o Salmo 73? Vamos estar aqui falando um pouco desse salmo, para que você possa entender e compreender a palavra do Senhor. O Salmo 73 está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73, versículo 1, 2 e 3. Meus queridos, nesse Salmo 73, que tem como escritor Asaf, ele escreveu um legado de 12 salmos. Ele escreveu o Salmo 50, ele escreveu do 63 ao 73. Asaf, quando ele escreveu esse salmo, ele era um homem com quase 60 anos. E veja o que Asaf diz. No versículo 1, quando ele fala que Deus é bom com todos, inclusive com a nação de Israel, no versículo 2 ele diz que os pés dele quase que se desviaram. Veja quando ele diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. O que leva um homem com quase 60 anos, um pouco mais de 60 anos, escrever, e não somente isso, deixar escrito para a sua posteridade que os seus pés quase que se desviaram? Asaf, ele era um levita. Asaf, ele era da tribo de Levi. Levita era o povo escolhido por Deus, consagrado por Deus para cuidar das coisas do santuário. E Asaf diz: os meus pés quase que se desviaram da palavra do Senhor. Para que você possa entender isso, é necessário você se debruçar na Bíblia Sagrada, é necessário você estudá-la, você pedir direção a Deus, para que você possa entender essa palavra. Asaf, para que possamos entender, ele foi um levita, ele trabalhava com instrumentos musicais na igreja, ele era músico na igreja, ele louvava ao Senhor na igreja. Asaf, o pai de família, Asaf, o esposo, o pai. Asaf, por quê? O que esse homem, qual a situação que esse homem estava passando para que ele escrevesse que Deus é bom com todos, inclusive com Israel? Porém, quanto a ele, é como se Deus o tivesse largado. Veja no versículo 3 como ele diz que passou a ter inveja dos soberbos, passou a ter inveja dos ímpios, da prosperidade dos ímpios. Meus queridos, quando você procura ler o livro de Salmos, você está procurando porque você precisa de um refrigério para a sua alma. Você precisa ouvir palavras doces, palavras de conforto, palavras de alegria. Salmos geralmente são louvores, são cânticos ao Senhor. Porém, o Salmo 73 ele é diferente, porque o Salmo 73 aqui não tem louvor a Deus, muito pelo contrário, aqui tem um homem desabafando com Deus. Nós temos aqui um homem rasgando o seu coração com Deus. Nós temos um homem colocando para fora tudo aquilo que ele tem de mágoa no seu coração e dizendo que Deus é bom com todos, menos com ele. O que levaria esse servo do Senhor a comparar a sua vida com a vida do ímpio? Qual o problema que Asaf estava passando na sua vida íntima, na sua vida particular, para que ele fizesse tamanho desabafo para com Deus? Meus queridos, essa série de vídeos que nós vamos estar gravando aqui sobre Asaf, nós vamos desvendar o segredo da vida desse homem,
vamos estar nos próximos vídeos falando sobre a trajetória de Asaf. Eu me debrucei sobre a biografia desse homem, sobre a vida desse homem, para entender por que um homem com quase 70 anos escreveria isso. Aqui não é um adolescente, não, nós estamos falando de um homem que teve experiência com Deus extraordinária, um homem que teve como exemplo na sua vida Davi. Ele viveu no tempo de Davi, um homem que teve experiência extraordinária com Deus, porque Asaf estava na inauguração do templo do rei Salomão, um homem que viu a glória de Deus descer sobre aquele lugar. Mesmo assim ele escreve que os seus pés quase que se desviaram da presença de Deus. Meus amados, esse é o primeiro vídeo. Vamos estar gravando outros vídeos, vai estar falando sobre a história desse homem, para que você possa entender, porque a palavra de Deus, ela diz que nós erramos, mas erramos por falta de conhecimento, erramos por não conhecer, por não estudar a palavra do Senhor. Então, meus queridos, fique atento ao canal, porque vamos colocar outros vídeos falando sobre o Salmo 73, para que você possa ter conhecimento, para que você possa, assim como Asaf, no versículo 18, Asaf vai dizer: certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Esse é os ímpios, a qual Asaf passou a ter inveja, como ele diz no versículo 3. Quando você estiver no santuário de Deus, quando você estiver de todo o seu coração virado para Deus, você vai entender o caminho do ímpio e o caminho daquele que serve a Deus, e não vai mais fazer como Asaf fez aqui. Ele está comparando a vida dele com a vida do ímpio. Meus queridos, essa foi a palavra do Senhor hoje. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a da sua família, e fique com Deus no nome do Senhor Jesus. Amém?